não tem transformação se eu não passar por um tempo de renovação. Eles se habituam àquele ambiente de segurar voos rápidos. Às vezes agimos como teimosos diante do Senhor ou mesmo desobedientes. Me tornar sensível à sua voz, o voo inaugural, como de uma águia nova em Cristo, está para acontecer. Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra do Senhor com o teu coração. E hoje, mais do que nunca, eu acredito que nós temos vivido tempos assim de transição que podem ou não nos conduzir a um tempo de transformação. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus desafiando os discípulos a saírem do seu estado de comodismo, ou sair do seu estado de inerte, para viver algo que Jesus estava apresentando para eles. E se nós olharmos para o decorrer da história, conforme os apóstolos se moviam, eles desafiavam pessoas a sair do seu comodismo, da sua realidade de vida, a viver uma nova realidade de vida que agora em Cristo Jesus era possível. Se eu fosse dar um tema para essa palavra de hoje, eu diria assim: tempos de transição nos conduzem a um tempo de transformação. Deus nos convida cotidianamente a nós sairmos do nosso lugar de confiança de nós mesmos, de dependência de nós mesmos, ou de dependência ou confiança de um lugar onde estamos para vivermos em total dependência dele. E Deus então ele usa formas até de nos instigar a nos mover a lugares que ele tem preparado para nós. E nós precisamos nos mover assim pela fé. A palavra do Senhor em Romanos 12:2 diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Ou seja, não tem transformação se eu não passar por um tempo de renovação da minha mente. Como isso é possível? Através da palavra de Deus. Nós podemos encarar essa transformação como um sofrimento, esse processo de transição como um processo de dor, ou como uma dádiva de Deus para vivermos algo novo em Deus. Pensando nisso, eu comecei a pensar no processo da águia. A águia ela constrói um ninho num lugar alto e seguro para ter os seus filhotes. Ali ela bota os seus ovos, ela choca os seus ovos, depois os filhotes eles nascem e então ela passa a alimentar esses filhotes e aqueles filhotes eles se habituam àquele ambiente de segurança. Ali eles são saciados na sua fome, ali eles são aquecidos no frio dos lugares altos das montanhas, debaixo das asas poderosas daquela águia. Ali eles vão amadurecendo. Durante um período, depois desse amadurecimento, eles entram nesse processo de transição. Que processo é esse? A águia, propositalmente, a águia mãe, ela começa a ir desconstruindo o ninho onde os filhotes estão. Então aquele ninho que parecia tão seguro agora, ele começa a se tornar inseguro. E então, de repente, um filhote, ele, por causa da instabilidade daquele ninho, por causa da desconstrução da base daquele ninho, um filhote acaba caindo do ninho. E quando ele cai do ninho, a águia então dá um voo rasante, abre as suas asas e ela salva da queda aquele filhote, porque ela percebe que ele ainda não está pronto para abrir as asas. Então ela traz esse filhote de novo para o ninho e ela mantém ele ali e ele começa a observar que toda aquela segurança que havia no ninho não há mais. Então ele começa a esticar as suas asas para tentar encontrar um lugar de apoio, um lugar de segurança. E então a águia mãe percebe que os seus filhotes estão abrindo as asas. Então agora ela começa a empurrar eles do ninho, para que eles venham esticar as suas asas e aprendam a voar. E ainda assim, se eles não aprenderem a voar, ela mais uma vez colhe esse filhote nas suas asas e traz de volta para o ninho. E ela vai fazer isso inúmeras vezes até que esse filhote de águia aprenda a voar. Ou seja,
A águia tira o filhote do seu lugar de conforto. A águia tira o filhote do seu lugar de comodismo, da onde ele tem tudo pronto, aquecimento, segurança, para alçar um voo novo, que é o voo inaugural de uma jovem águia. Nós podemos encarar o nosso tempo de transição ou o nosso tempo de transformação como esse tratamento da águia. A palavra do Senhor, em Deuteronômio 32, 11 e 12, diz assim: como águia desperta a sua ninhada, move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Então o Senhor faz um comparativo com o povo de Israel quanto o cuidado da águia com os seus filhotes, que ela toma os filhotes sobre as suas asas e então ela conduz esse filhote a este voo inaugural. O filhote ele assiste todo esse processo. Imagine você, um filhote de águia assistindo todo esse processo. Ela ali que até então ela tinha todo o cuidado da mãe águia, tinha alimento, segurança, um ninho confortável, seguro. Então agora ela começa a assistir, esse filhote de águia começa a assistir a desconstrução de tudo aquilo que parecia tão bom. Eu acredito que o filhote de águia ele pode se sentir até meio que apavorado nesse tempo, né? Mas, na verdade, é um processo que vai conduzi-lo para uma outra etapa da vida. O filhote da águia ele não poderá mais ficar ali dentro do ninho, porque agora a águia, como uma ave de rapina, ela precisará voar voos rápidos para poder agora obter seu alimento. E muitas vezes nós nos encontramos como essa águia filhote, nós nos encontramos no nosso local de segurança, um lugar onde nós temos conhecimento, nós temos habilidade para agir naquele local, e é justamente desse lugar que o Senhor quer te tirar. É muitas vezes deste lugar que nós criamos dependência de um ambiente, de um local, e perdemos a nossa dependência de Deus. E Deus nos convida a nós vivermos uma vida de dependência dele. Então ele, como a águia, ele vai promover meios para que este lugar que hoje é de sua total segurança, de total domínio, não tenha mais tanta segurança e tanto domínio assim, para que você venha voar novos voos em Cristo Jesus. Nesse tempo de queda, imagine você que quando a águia empurra o filhote do ninho, o que o filhote pode pensar? Nossa, minha mãe não me ama mais, a minha mãe ela não quer mais me alimentar, a minha mãe não gera mais segurança para mim. Quantas vezes eu e você pensamos assim, não, Deus me abandonou, Deus não ouve mais as minhas orações, Deus parece que não está comigo, eu tenho me sentido só. Eu quero dizer para você, isso é um sinal de que Deus está preparando você. Você está vivendo um momento de transição, porque Deus deseja inaugurar um novo tempo na sua vida. A palavra do Senhor, Isaías 40:31 diz assim: aqueles que esperam no Senhor, olha só, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tudo isso é possível se eu sair do meu lugar de conforto, sair do meu lugar de domínio para viver um lugar de dependência de Deus, onde Deus tem domínio sobre essas dificuldades ou sobre esta realidade, onde Deus tem domínio sobre esse momento de transição que você tem vivido. Sabe qual a maior dificuldade que nós pastores temos dentro de uma igreja? É discipular pessoas que não querem ser discipuladas. É ensinar pessoas que não reconhecem que precisam ser ensinadas. Pessoas que não têm um coração ensinável. Agora imagina Deus olhando para nós, sabedor de todas as coisas, conhecedor do bem e do mal, sabedor dos resultados, para onde nós podemos ir, o que nós podemos alcançar, ou para lugares que nós não deveríamos ir, e lugares que, indo, nós poderíamos sofrer grandes perdas. Às vezes agimos como teimosos diante do Senhor, ou mesmo desobedientes, pessoas rebeldes diante do Senhor, que não estão dispostas a ser ensinadas. Mas o Senhor nos insiste, Ele insiste conosco, Ele insiste com você, em te ensinar o caminho que nós devemos andar. E então Ele vai nos corrigir, Ele vai nos jogar para fora deste local de segurança, onde às vezes as coisas pareciam boas, agora já não são mais tão boas, agora parece que está tudo fora de controle. Na verdade, Deus está te levando para um lugar de dependência dele, para que você esteja inaugurando um novo tempo na sua vida.
Quando nós aceitamos o discipulado, o ensino que vem do Senhor, o ensino que Deus já liberou para todos aqueles que creem, para os seus filhos, nós nos tornamos sensíveis, moldáveis àquilo que Ele está promovendo. Como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor. Então nós nos tornamos moldáveis como um vaso, como um barro na mão do oleiro. E por mais que doam ou nos surpreenda, um momento de transição, de transformação, aquele desconforto, talvez, nós sabemos que o nosso novo voo, o voo inaugural, como de uma águia nova em Cristo, está para acontecer. É só um momento de transição. Então passe a olhar para a sua vida, para esses momentos de desconforto, para esses momentos que antes que era estável, agora de instabilidade, passe a olhar para ele como um momento de transição na sua vida, porque Deus está para inaugurar um novo tempo na sua vida. Eu quero encerrar esse tempo de meditação na palavra, pensando com você o seguinte: se eu desenvolver um relacionamento com esse Deus, onde eu venha compreender o que Ele tem promovido nesses dias, para esses dias, me tornar sensível à sua voz, não me preocupando com aquilo que está ao meu redor, mas me envolvendo o que está acontecendo ao meu redor, ao ponto de eu ser um agente de transformação aonde eu estou, apesar do que eu estou vivendo, porque eu creio que quando nós estamos vivendo algumas situações difíceis na nossa vida, às vezes parece que aparece alguém, surge alguém que está passando por uma situação similar e você é constrangido a não orar por aquela pessoa, a não depositar fé sobre ela, porque afinal de contas você tem sido desafiado justamente naquela área. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está passando por um tempo de transição. A transformação virá. Então ore por aquela pessoa que está passando por aquela situação parecida. Por quê? Por aquela unção que passa por você, aquele óleo de cura, de salvação, de restauração que passa por você, certamente alcançará aquela vida. Mas lembre-se, antes passou por você. Então, às vezes, no momento de intercessão, de oração pela vida de uma pessoa, a cura, a vitória, a conquista que você tanto busca no Senhor, talvez naquele dia vai acontecer, porque você resolveu derramar sobre outra pessoa aquilo que você tanto busca. Quero fechar com esse texto. Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, e correm e não ficam exaustos, andam e não se fadigam. Que você seja encontrado assim, num tempo de transição, mas também vivendo um tempo de transformação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada. E se essa palavra falou com você, não esqueça de compartilhar ela, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, para que você seja lá notificado todas as vezes que nós postarmos palavras novas. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.